Senhora Presidente, também cumprimentá-la, cumprimentar o Dr. Sérgio Monteiro, cumprimentar todos os senhores deputados. Eu gostava de abordar aqui um assunto que ainda não foi muito tratado na opinião pública, mas que eu acho que será inevitável que a breve prazo seja tratado. E é um assunto que eu tive a oportunidade de questionar o Dr. António Ramalho já há alguns meses esta parte e na altura não fiquei muito convencido com a resposta. Mas como o Dr. Sérgio Monteiro esteve ativamente envolvido na elaboração do contrato, ou pelo menos nas negociações que foram feitas, admito que depois haja uma componente jurídica que tenha assessoria adequada, que tem a ver com o seguinte. O novo banco apresentou prejuízos de 1.300 milhões relativamente ao ano de 2020. Estava previsto, no final do primeiro semestre de 2020, ou havia uma estimativa de que o CCA a utilizar em 2020 deveria rondar 176 milhões de euros. Somos surpreendidos mais à frente com o Orçamento de Estado, onde havia a intenção de prever uma verba de 476 milhões. Portanto, há um crescimento face ao primeiro semestre em termos de estimativas para o Orçamento de Estado de 2021 de 176 para 476. E nas contas do novo banco é dito que a componente de imparidades e provisões imputada, ou que tem como justificativo a pandemia, são 268,8 milhões de euros. Ora, a pandemia não estava prevista em nenhum modelo negocial durante todo o período da negociação da venda. Nunca esteve. Portanto, há uma alteração anormal das circunstâncias. E é tão anormal a alteração das circunstâncias que todos os bancos centrais no mundo inteiro, todas as autoridades bancárias, tiveram que reagir face à crise que estamos a viver, levando até as instâncias políticas a adotarem medidas nunca antes vistas, ou pelo menos com uma dimensão muito substancial. Isto significa, uma vez que o contrato celebrado para a venda e do mecanismo de capital contingente significa que se esses contratos obedecem à lei portuguesa, significa que é possível, à data de hoje, invocar desde já um artigo que está previsto no Código Civil, que é o artigo 437, que fala precisamente na alteração anormal das circunstâncias que justificam um reequilíbrio contratual. E este reequilíbrio contratual, por causa da pandemia, significaria, desde já, que à data de hoje, 268,8 milhões de euros, que é a componente de imparidades e provisões decorrentes da pandemia, não devem ser pagos pelo Fundo de Resolução na chamada de capital que o novo banco apresentou para este ano e que ronda os 598 milhões de euros. Já aqui foi referido que, além do BCE ter reduzido as exigências de capital, portanto, por força das circunstâncias, mas para lá disso há a necessidade de reequilibrar o contrato. E até agora não temos nenhuma notícia pública de que, por iniciativa do Fundo de Resolução na defesa dos seus interesses, por iniciativa do Banco de Portugal ou por iniciativa do novo banco, alguém tenha abordado esta questão. O Dr. António Ramalho desvalorizou a questão quando eu lhe perguntei isto, mas eu não posso deixar de lhe perguntar qual é a sua opinião. Se isto estava previsto, se havia um contrato de seguro anti-pandemias no contrato de venda do novo banco. Outra questão é, se o novo banco era um banco de transição, se é razoável que as exigências de capital impostas pelo Banco Central Europeu são adequadas. Portanto, era um banco que tinha limitações na sua política comercial. Não podia adotar políticas agressivas, ao contrário dos outros bancos do mesmo mercado. Era um banco que tinha limitações na gestão interna, com o Fundo de Resolução não podia nomear administradores. Portanto, tinha uma série de práticas que lhe estavam vedadas e que um banco normal não tinha. Portanto, é razoável impor aumentos sucessivos dos rácios de capital cada vez mais e cada vez mais e cada vez mais, ao ponto de estarmos a assistir a isto que estamos a assistir, que é inacreditável, que é as exigências de capital que supostamente iam de 0 até 3,89, mas provavelmente seria 0, e hoje estamos a ver que estamos no limite do teto. E alguma coisa tem que ser feita relativamente a isto, porque nós não podemos tratar uma situação que é diferente da mesma forma como todas as outras. E, portanto, se há bancos comerciais que estão a operar normalmente, porque é que o novo banco, que não é um banco normal, é um banco de transição, tem que obedecer às mesmas exigências? E isto, claro está, aquilo que aqui disse, de 4,5 mil milhões de euros, por decorrência de uma série de fatores completamente anormais,
alguns antecipáveis, outros que não o eram, justificam precisamente que se olhe para isto com mais alguma seriedade. E, portanto, perguntava-lhe a sua opinião sobre isto. Perguntava-lhe também se as necessidades de capital, se é certo que há venda de ativos ao desbarato, também é verdade que muitas das necessidades de capital resultam dessas mesmas exigências regulatórias. E, portanto, como é que nós compatibilizamos isto? Como é que nós conseguimos aceitar isto? Porque temos aqui critérios subjetivos, o Banco Central Europeu fixa os rácios de capital que muito bem entende, quer dizer, isto é uma espada de Damocles, portanto, encostam a instituição à parede e não dão margem de manobra a ninguém. E depois o Estado também não pode meter dinheiro, como sabemos, por causa das medidas de ajudas de Estado. Obrigado. Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado Carneiro, que aproveito para cumprimentar. O Fundo de Resolução tem juristas, obviamente qualquer contrato obedece à lei geral e, portanto, isso é óbvio. O Fundo de Resolução, o Banco de Portugal, está apoiado numa equipa que, melhor do que eu, pode opinar sobre o tema da alteração de circunstâncias. Estou certo que, se houver esse espaço, quer o Estado português, quer o Fundo de Resolução e o Banco de Portugal, estão a caminhar nesse sentido. Acho que é um ponto válido o que refere e certamente estará a ser tido em consideração e, portanto, enfim, como nem sequer sou jurista, não consigo dizer muito mais do que isto, a não ser a subordinação dos contratos à lei geral e a natureza que me parece razoável da pandemia não era de todo uma faculdade que a da adivinhação nós ainda não tínhamos naquela altura quando foi negociado o contrato. Acompanho também na perplexidade relativamente ao regime do Banco de Transição. Vivemos várias vezes momentos críticos desse género que refere, de sentirmos que estávamos encurralados entre as exigências por um lado e as limitações por outro. No dia-a-dia do banco, este era um sentimento que a gestão do banco também muitas vezes nos manifestava enquanto equipa, porque a exigência era cada vez maior do ponto de vista de capital, foi sendo cada vez maior enquanto não ocorreu a venda, e ao mesmo tempo o banco estava incapaz de emitir instrumentos de dívida subordinada porque tinha uma data limite para existir, ou era vendido ou desaparecia, não podia captar liquidez de longo prazo que lhe permitisse fazer um plano de crédito, um adequado plano de médio prazo para a condução do negócio, e, em terceiro lugar, era obrigado a rácios de liquidez cada vez mais exigentes à medida que se aproximava a data. Porquê? Porque os depositantes, nomeadamente as empresas que eram depositantes do banco, estavam a ficar cada vez mais nervosas. E justiça seja feita, a equipa comercial do banco fez um trabalho extraordinário, porque ainda assim os impactos que poderiam existir com estas limitações todas que eu acabei de dizer, com o acionista que não pode colocar capital, com as exigências de capital cada vez maiores, sem poder socorrer-se de meios normais de funcionamento do banco, como acesso a linhas de liquidez, acesso a dívida subordinada e com um prazo limite de vida, não só os depositantes tiveram uma confiança muito grande no banco, como a equipa comercial, a equipa do banco teve um comportamento excepcional no meio destas tormentas, para chegarmos agora numa situação muito subótima do ponto de vista da intervenção orçamental, mas relativamente tranquila do ponto de vista da proteção dos depositantes, que é o objetivo último que o Estado deve ter e o Banco de Portugal deve ter, a proteção dos depositantes dos bancos, porque isso afeta, no limite, se não for assegurada, afeta a estabilidade do sistema financeiro. E, portanto, sim, um banco de transição é um banco que tem muitíssimas limitações que não são percepcionadas ou percebidas pelo Banco Central Europeu, porque diz que é um banco de porta aberta que recebe depósitos e, portanto, tem de ser tratado por igual. Eu admito que ele é tratado pior do que os pares, porque as limitações de vida decorrentes do seu estatuto de banco de transição são levadas negativamente em conta pelo BCE. Portanto, o impacto é negativo desse ponto de vista e não há impactos positivos de compreensão pelo facto de estarmos em regime excepcional. E, portanto, deparámos-nos muitas vezes com essa dificuldade, que eu também aqui aproveito para acompanhar essa preocupação manifestada pelo Sr. Deputado. Obrigado.